A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora na lição número 8 a gente vai se aprofundar em um tema que já foi estudado em lições anteriores. A gente já falou nas últimas duas lições sobre a importância da manutenção financeira do missionário que sai para fazer missão em um lugar distante e ele precisa realmente ser sustentado pela igreja. Na lição anterior foi justamente sobre isso, né? O cuidado que a igreja tem com os missionários, principalmente esse cuidado, né, com as finanças do missionário. Então, nesta lição, a gente vai entrar aqui em detalhes, né, em relação à questão da manutenção financeira de quem faz a obra de Deus. A gente tem alguns casos de missionários e pastores que são dedicação exclusiva. E aí a gente tem algumas passagens bíblicas que dá a entender que quem é dedicação exclusiva, quem se dedica realmente somente ali em fazer a obra, deve sim ser mantido pela igreja, mas a gente precisa realmente debater esse tema, porque surgem algumas dúvidas por aí, porque muitas vezes alguns pastores ou missionários usam isso para enriquecer, para ganhar muito dinheiro, para ter carro de luxo, casa de luxo, e isso é um tema debatido o tempo todo, tá? Principalmente porque a teologia da prosperidade, essa falsa teologia da prosperidade, está por aí defendendo essa ideia, né, que você pode ficar rico. Então, será que a Bíblia defende isso? Ou será que isso tem que ser com moderação, a manutenção do missionário ou do pastor de dedicação exclusiva? E também a gente tem que pensar aqui na possibilidade daquele que vai ser um missionário, um pastor e deve trabalhar. Então alguns vão defender a ideia de que a pessoa tem que trabalhar para ter o seu sustento e não ser ali mantido somente pela igreja. E aí tem esse debate. Eu acho que é importante a gente falar desse tema dentro das Escrituras. O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Porque ele era um grande missionário, um grande pregador e muitas vezes ele recebia ajuda financeira da igreja, mas muitas vezes ele recusava essa ajuda financeira e se dedicava no seu trabalho de fazer tendas, juntamente com Priscila e Áquila, que também eram missionários, tinham uma igreja na casa deles, eles também tinham esse ofício. Então a gente precisa realmente meditar nessas passagens bíblicas, na maneira que o apóstolo Paulo agia e também ensinava sobre esse tema. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui a gente vai passar por cada tópico e subtópico da lição, explicando em detalhes, né, o que o escritor da revista colocou ali e também as passagens bíblicas, principalmente as passagens que ele cita do apóstolo Paulo. Então vamos começar. Então antes de iniciar aqui, só quero fazer um pequeno aviso, uma pequena observação sobre o dia da postagem da aula. Essa aula geralmente é postada na segunda-feira, quando tem algum atraso na terça-feira pela manhã. No entanto, eu estou postando esta aula na quarta-feira. Eu estou gravando aqui quarta-feira, próximo do meio-dia. Vou editar e postar somente à tarde. E isso aconteceu porque surgiu algumas atividades extras aqui no EBD em Foco e também na minha vida pessoal e acabou que eu fiquei sem tempo para gravar com antecedência. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não abro mão dele, eu não passo para outra pessoa fazer, a não ser que eu esteja doente, mas se eu estiver com saúde, eu mesmo gravo, mesmo que seja um pouco atrasado, posto na quarta-feira, na quinta, mas a gente sempre vai postar, eu sempre vou gravar esse vídeo, vou postar, vou disponibilizar esse vídeo, tá certo? Outro aviso é sobre o subsídio em PDF da lição de adultos e também de jovens, que é escrito pelo Antônio Vitor, que é um dos nossos colaboradores, formado em teologia. Ele escreve esse material aqui para nós, esse subsídio, já tem mais de 3 anos e é um conteúdo de qualidade, algo muito bom mesmo. Quem acompanha o EBD em Foco lê toda semana esse subsídio em PDF, só que essa semana não vai ter como ele fazer, porque o seu pai está doente, está internado. Inclusive, vou aproveitar e pedir oração pelo pai do Antônio Vitor. Eu esqueci o nome do pai dele agora, mas você apresenta aí em oração o pai do Antônio Vitor, que é um dos nossos colaboradores, que escreve esse material, mas nessa semana, devido à situação do seu pai, ele não vai conseguir escrever. A gente vai disponibilizar algum material extra em PDF aí para suprir essa necessidade. Então fique atento no EBD em Foco, no nosso site e também no nosso aplicativo e nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem aí o nosso WhatsApp. Bem, só para falar rapidinho aqui do slide, né, que você já conhece, o slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, pronto para ser usado. Você pode usar na sua igreja, né? Aqui está a equipe do EBD em Foco. O Antônio Vitor é esse do lado do canto direito aqui da tela, né? O Antônio Vitor e a Tarsila, sua esposa, ela também trabalha no EBD em Foco. Então é ele que escreve o nosso subsídio.
que o seu pai está doente. Então aqui tem toda a equipe que trabalha com a gente, produz um conteúdo de qualidade para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Então aqui está o nosso site ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar. Vale ressaltar que nós temos um curso sobre evangelização com aulas em vídeo e totalmente gratuito. Então acesse lá, nós temos um material desse curso, somente o material está disponível para assinantes, mas o curso em si com vídeo é totalmente gratuito. Vamos para o textuário que diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. Vamos avançar aqui, verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Então aqui na verdade prática, a gente vê que para fazer a obra de Deus, você não precisa ser dedicação exclusiva. Eu acho que isso aqui é o tema principal dessa lição. Você pode ter o seu trabalho, a sua profissão, realizar as suas atividades aí e mesmo assim fazer a obra de Deus. Isso não é um impedimento. Então a gente não pode bater o martelo e falar assim, todo missionário tem que trabalhar, ou todo missionário tem que ser sustentado pela igreja. Tem casos e casos, tem situações diferentes, situações distintas, e muitas vezes não tem necessidade da pessoa abrir mão do seu trabalho, e às vezes não tem necessidade da pessoa receber uma ajuda financeira da igreja. Então tem situações distintas, e cada caso é um caso, a gente precisa ver dessa maneira. Então aqui nessa lição a gente vai ver o que as Escrituras diz sobre esse tema. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 18, de 1 a 5 e 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. A gente vai avançar para ganhar tempo no vídeo, no entanto, durante a aula a gente volta nessa leitura. Introdução. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então essas perguntas devem ser respondidas aqui, porque muitas vezes a pessoa pensa isso. Para eu ser um missionário, eu preciso abandonar a minha profissão. Será que é verdade? Será que não é possível eu conciliar a minha vida profissional com o meu chamado missionário? Então só existe um modelo. Essa é a ideia aqui, debater esses temas. Então a gente não pode achar que é somente um modelo. E é isso que a gente vai falar. Não existe somente um modelo para o chamado missionário. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. Então a gente vai ver aqui a vida do apóstolo Paulo, como que ele fazia, que ele realmente era um pregador, um missionário, mas também trabalhava, tinha a sua profissão. Então, de acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Então, a gente vai fazer essa reflexão, ver se realmente existe a necessidade de abandono da carreira profissional para ser um missionário ou se dá para conciliar e até que ponto isso é possível. Tópico 1. A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. 1.1. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedores de tendas. Então esse termo aqui é um termo que aparece no livro de Atos, uma tradução aí da palavra grega que tinha relação não somente com fazer tendas, mas o trabalho com o couro de maneira geral. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Então o trabalho do fazedor de tendas era bem amplo, não era somente fazer tendas. Muitas vezes ele fazia todo o processo de retirada do couro, a curtição do couro e depois a confecção de um produto final. Poderia ser um recipiente de couro. Muitas vezes eles armazenavam vinho em um recipiente de couro. Poderia ser uma tenda, poderia ser qualquer outra coisa que era usado para o couro. Então o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas, mas também fazendo outras coisas, outras atividades. As profissões naquela época eram muito amplas. A palavra que a gente usa para traduzir é a palavra mais próxima ali a fazedores de tenda. No entanto, era um trabalho bem amplo. Da mesma forma, a palavra carpinteiro. Carpinteiro na época não era somente quem fazia mesa, cadeira, trabalhava com madeira, mas também fazia casa, trabalhava com construção. Então é uma palavra bem ampla. Eu estou citando aqui o carpinteiro por causa da profissão de Jesus e do seu pai José. Bem, então vamos lá. Paulo trabalhava com
couro. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito ou édito, tá? A palavra aqui pode ser édito ou edito, do imperador romano Cláudio, no ano 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Então, o imperador Cláudio expulsou os judeus ali da região, muito provavelmente por causa dos cristãos, tá? Tinha um movimento lá que estava perturbando a cidade e como a maioria dos cristãos eram judeus convertidos, e aí associou ali aos judeus, né? Esse movimento que muitas vezes perturbava a ordem ali na cidade de Roma, e os judeus pagaram o preço por isso. Eles foram expulsos de Roma e eles foram morar em Corinto, que era uma cidade grande, era a capital de uma das províncias, a província, se eu não me engano, da Acácia, que era uma província grande, e essa cidade tinha um grande centro comercial, né, que as pessoas paravam no porto de Corinto para atravessar as coisas para o outro lado, que era melhor do que dar a volta no mar, e era um movimento muito grande. Realmente, né, uma cidade muito boa para quem tinha uma profissão, no caso, né, deles aqui que também trabalhavam com couro, né, fazendo tendas e outros materiais. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Aqui o escritor da revista cita algumas passagens, vamos ler a passagem de Romanos 16, de 3 a 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo as saudações finais na sua carta aos Romanos. Priscila e Áquila agora já estão de volta em Roma, e aqui ele fala da igreja que está na casa deles. Então ali tem uma igreja, eles são pastores de uma igreja, e Paulo está lembrando da época que eles cooperaram ali com Paulo, pregando o evangelho e também trabalhando na mesma profissão. E aqui nessa parte eu acho interessante a gente voltar à leitura bíblica em classe, Atos 18, de 1 a 3. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aqui é o contexto em que Priscila e Áquila foram expulsos de Roma devido ao édito do imperador Cláudio, né? Todos os judeus saíram de Roma e aí eles foram para Corinto, e Paulo se encontrou com eles em Corinto e passou uma época com eles em Corinto. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, já é um outro contexto, que eles já voltaram para Roma, já é um outro período. Mas, enfim, a gente tem aqui, né, um trecho do livro de Atos que deixa bem claro que eles tinham uma profissão, eles trabalhavam fazendo tendas e ao mesmo tempo pregavam o evangelho. Paulo tinha uma profissão, principalmente quando ele estava na igreja de Corinto, ele exercia essa profissão. Se você continuar a leitura, vai ver que no versículo 5 cita Timóteo e Silas, que vêm da Macedônia, e impulsiona a pregação da palavra. Alguns deduzem, a partir dessa passagem, também de uma passagem de Corinto, que eles trouxeram uma ajuda financeira da Macedônia, enviada provavelmente pela igreja de Filipos, né, para Paulo, que estava em Corinto, e Paulo não precisou mais ficar muito tempo trabalhando com tendas e teve mais tempo para a pregação do evangelho. Então isso aqui a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Tópico 1.2, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? É uma pergunta, né? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então, assim, era muito comum naquela época pessoas especializadas em ensinar a palavra. Ensinava nas sinagogas, ensinava, enfim, nas casas. Tinha ali um rabino que era alguém que estudava, se dedicava ao estudo e tinha um conhecimento da lei de Deus. Esse rabino, ele prestava esses serviços espirituais através da palavra, das orações, e ele não podia receber dinheiro por realizar essa tarefa. Então ele não podia cobrar por ensinar, pelo ensino. Então ele tinha que ter a sua
profissão. Então o rabino, que era essa pessoa que tinha essa responsabilidade de ensinar o povo, ele tinha que ter uma profissão que ele conseguisse conciliar com o seu trabalho de ensino. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Então Paulo, como um bom judeu, um bom fariseu, teve um bom mestre, tinha conhecimento da lei, ele tinha também a sua profissão. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. 1 Tessalonicenses 2,9 diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então Paulo está aqui lembrando a igreja de Tessalônica que ele trabalhava muito, tanto na pregação do evangelho, quanto na sua profissão de fazer tendas. Isso para que não fosse pesado para a igreja, para que a igreja sustentasse ele. Então Paulo está em uma igreja que está iniciando, uma igreja que está no começo, são novos convertidos. Então o apóstolo Paulo tem todo um cuidado para não ser pesado para a igreja, né? Para que a igreja não fique com aquela responsabilidade, não, nós temos que cuidar dos missionários, tirar a oferta, porque Paulo precisava dormir em um local, ele precisava de uma casa, talvez tinha a casa dos irmãos, mas pode ser que em um momento ou outro ele precisasse pagar por uma hospedagem, o apóstolo Paulo precisava comer, ele precisava se vestir, então tudo isso envolvia finanças. Então, assim, Paulo, para não ser pesado para a igreja, ele trabalhava no seu ofício. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Perlman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. A passagem citada aqui, 1 Coríntios 9, 16 a 18, é uma passagem muito importante e tem que ser lida desde o começo. Eu vou colocar aqui no slide somente os versículos 16 a 18, mas eu recomendo você fazer uma leitura completa, começando ali do primeiro versículo, porque aqui Paulo vai falar realmente que quem prega o evangelho, quem se dedica à obra de Deus, deve sim ser mantido pela igreja. É isso que Paulo defende aqui. Tem uma parte que Paulo fala assim que ele está entregando ali algo muito valioso, algo de um valor espiritual muito grande. Será que ele não poderia receber algo material, né, para se manter, não para ficar rico, não para ter, né, muitos bens, não é isso, mas pelo menos para se manter. No entanto, ele não queria ser pesado à igreja e principalmente porque a igreja de Corinto era uma igreja um pouco problemática, né? A gente sabe que ali, né, tinha vários problemas e Paulo não queria, né, passar uma imagem de que ele estava sendo pesado para a igreja ou que ele estava ganhando dinheiro com a pregação do evangelho, porque era muito comum naquela época pessoas que ofereciam serviços espirituais cobrar por esse serviço. Então a pessoa pagava para um líder espiritual de um dos templos que tinha lá, tinha vários templos, vários deuses que eles adoravam, né, pagavam para que recebessem ali um apoio espiritual, uma visão, né, e essa visão eles, né, ali seguiam as suas decisões da vida. A pessoa queria tomar uma decisão na vida, não sabia que decisão tomar, procurava um templo de um deus da época, né, dava uma quantia financeira e recebia ali uma suposta visão espiritual que direcionava a decisão daquela pessoa. E Paulo não queria fazer isso, ele não queria se misturar com esses líderes espirituais. Então Paulo, na cidade de Corinto, ele teve muito cuidado com isso. Por isso que muitas vezes ele recusava uma ajuda financeira, mesmo ele tendo direito a essa ajuda. 1 Coríntios 9, 16 e 18 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se me dá vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho.
Então Paulo ele vai explicando ali que quem faz a obra de Deus de maneira exclusiva deve sim receber uma ajuda financeira para se manter. No entanto, no caso dele, ele não vai fazer isso, ele deixa bem claro os motivos. E um dos motivos dele não fazer isso é justamente porque ele tinha a obrigação de pregar o evangelho e isso não deveria dar nenhum rendimento financeiro para ele, ou seja, não era uma troca, não era uma moeda de troca. Vocês me pagam e eu entrego o evangelho para vocês. Então Paulo queria evitar essa confusão, por isso ele se dedicava ali no seu trabalho de fazer tendas. Outro sim, Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Então aqui o escritor da revista interpreta a vida desse casal como um casal comum que tem uma profissão e resolve trabalhar como missionários pregando o evangelho sem abandonar a sua profissão. Então a gente tem duas situações diferentes. O apóstolo Paulo é um missionário de maneira integral e tem a atividade de fazer tendas, né, para dar suporte à sua obra missionária, no sentido de que ele, em várias situações, se dedicava no seu trabalho profissional para não ser pesado à igreja, mesmo que, em algumas situações, Paulo abria mão do seu trabalho para receber o dinheiro da igreja e ser sustentado pela igreja. Então, Paulo ele era missionário e fazia tendas, né, para ter um suporte a mais. Já Priscila e Áquila eram pessoas comuns que tinham a profissão, que se mantinham com essa profissão e mesmo assim resolveram trabalhar como missionários e fazer a obra de Deus. Assim eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Neste caso, eles não eram missionários, dedicação exclusiva, não viviam viajando como Paulo vivia viajando. Na verdade, eles estavam fixos em um local, moravam em Roma, depois foram para Corinto, exerciam sua profissão e tinham também ali o trabalho de pregar o evangelho. Então, eles eram grandes pregadores e tinham uma igreja na casa deles, como Paulo cita. É claro que Paulo cita na carta aos Romanos, muito provavelmente a igreja lá em Roma. Em Corinto, a gente não tem essa informação completa onde ficava a igreja. Lembrando que naquela época a igreja não tinha templos, elas funcionavam nas casas das pessoas. Tópico 1.3, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Então, assim, a gente tem no Antigo Testamento os levitas, que eram dedicados exclusivamente ao templo. Então, eles trabalhavam no templo. O levita, ele ia para o templo, ele carregava peso, eles faziam a limpeza do templo, eles pegavam os animais, levavam para o sacrifício, aí sacrificava, aí sujava, limpava de novo, tinha os pães da proposição. Então, assim, tinha muito trabalho. Não tinha como o levita ter uma outra atividade fora a parte da atividade do templo, porque se ele fizesse essa outra atividade, ele não ia ter tempo para trabalhar ali na obra de Deus. Então ele era mantido pelas ofertas e os dízimos que eram entregues ali no templo. Dessa forma, os primeiros cristãos seguiram mais ou menos esse modelo no Antigo Testamento. É claro que eles não fizeram copia e cola, né? É totalmente diferente, é um outro modelo, é um outro sistema, mas eles seguiram essa regra. Quem se dedicava exclusivamente à pregação do evangelho, que tinha essa atividade de missionário, que muitas vezes ficava num local, em outro local, era difícil se manter sozinho, então era sustentado pela igreja. A igreja primitiva praticou isso. A gente não pode negar, né, que muitos dos apóstolos não tinham uma profissão específica. Por exemplo, Pedro. Como que Pedro, pescador, ia se manter pregando o evangelho em lugares diferentes? Então, assim, a pesca era uma atividade cansativa, muitas vezes passava a noite no mar, né? E ali passava a noite pescando, no outro dia tinha que descansar, tinha que tratar os peixes, então, assim, tinha muito trabalho para fazer. Então, Pedro, ele foi chamado para ser pescador de homens, ou seja, a sua atividade agora é pregar o evangelho. Com certeza,
Pedro era mantido pela igreja de Jerusalém para se dedicar à pregação do evangelho. A gente não tem essa informação bíblica detalhada, mas eu deduzo isso pela profissão que ele exercia antes e que realmente era complicado ele continuar exercendo essa profissão, até mesmo quando ele voltou a pescar, que Jesus apareceu para ele, né, Jesus questionou isso: tu me ama mais do que estes? Se referindo o quê? Aos peixes. Jesus estava querendo dizer isso: Pedro, tu voltou para a tua profissão antiga, para a tua vida antiga. Será que essas coisas são mais importantes para ti do que ser pescador de homens? De se dedicar exclusivamente a fazer a minha obra, a atender o meu chamado? Então, assim, eu deduzo que Pedro abandonou o seu trabalho de pesca e foi ali ser cuidado pela igreja. E isso aconteceu na igreja primitiva porque eles olharam para o Antigo Testamento e viam que era assim que funcionava. Então, a gente deduz, sim, a partir de várias passagens bíblicas e pelo contexto, que a igreja tinha a responsabilidade de manter financeiramente os missionários. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, 2 Coríntios 12, 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado? Perdoai-me este agravo. A gente tem que ler a passagem completa para entender o contexto, mas Paulo justamente está aqui, né, preocupado com aquela igreja que parece que não foi ensinado ali corretamente para eles que eles deveriam sustentar a obra, né? Eles deveriam sim contribuir para a manutenção da obra de Deus, privando-se do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses 4,17. Não que procure dádivas, mas que procure o fruto que aumente a vossa conta. Na verdade, assim, a igreja que deixa de ajudar financeiramente, né, alguém que precisa, que está fazendo a obra de Deus, que está se dedicando somente na obra de Deus, ela está privando-se de algo que pode aumentar, né, o seu fruto, ou seja, melhorar a sua vida espiritual. Então, assim, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Então, se vocês me ajudarem financeiramente, é isso que Paulo está falando. Vocês estão produzindo fruto para a obra de Deus. Isso é juntar tesouros espirituais. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Então, Filipenses 4, 10 a 12, dá a entender que Paulo recebe uma oferta dessa igreja, porque era uma igreja pobre, era uma igreja que tinha dificuldades realmente em vários aspectos. Mesmo assim, eles se esforçaram e enviaram uma oferta para o apóstolo Paulo e ele recebeu de bom grado. Tópico 2, missionários fazedores de tendas. A gente vai fazer algumas aplicações disso que a gente estudou no tópico 1. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Então é uma profissão realmente muito antiga, ela não surgiu na época do apóstolo Paulo, ela surge praticamente junto com a humanidade. No passado, as pessoas viviam em tendas, Abraão habitava em tendas. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, quando a gente usa essa expressão hoje, fazedores de tendas, a gente está falando de pessoas que já têm sua profissão, pessoas que trabalham, que são professores, profissionais liberais, empreendedores, mas que quer se dedicar à obra missionária, quer fazer a obra de Deus, quer pregar o evangelho. Então, essa pessoa vai usar suas habilidades profissionais no campo missionário. Isso aqui é muito importante, porque um professor, por exemplo, ele pode fazer um trabalho voluntário em uma comunidade, ensinando, quem sabe, um cursinho popular, e ali, juntamente com esse projeto de ministrar aula para alunos que querem passar no vestibular, ele prega o evangelho, ele apresenta Jesus para as pessoas. Tá? São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Então, assim, tem regiões em que não é permitido pregar o evangelho, que não é permitido ter igrejas, ou quem sabe não é permitido, né, a pregação do evangelho de maneira pública, você chegar e fazer evangelismos. Tem locais que é permitido ter igreja e tudo mais, e as pessoas vão livremente à igreja, mas você pregar na rua, isso não é permitido. Então, como que a gente leva o evangelho para as pessoas? Através de um trabalho
que seja um trabalho comum, trabalho de enfermeiro, de médico, de professor, de qualquer coisa, né? Um empreendedor. A pessoa vai estar exercendo a sua profissão e ali no seu trabalho ela vai falando de Jesus, vai apresentando Jesus para as pessoas. Isso é um trabalho missionário. Entende? Usar a sua profissão para pregar o evangelho, para levar a mensagem de salvação a quem não ouviu ainda. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Então, sempre que se falava de ser missionário, o entendimento era esse: abandone a sua profissão e vai somente pregar o evangelho. Isso é um modelo válido? Sim, é um modelo válido. Aconteceu no passado, acontece hoje? Sim, acontece hoje também. A pessoa sai para fazer a obra missionária exclusivamente para isso, ela não vai trabalhar em outra coisa. No entanto, esse não é o único modelo. Há vários modelos de missões. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Aqui tem duas situações que a gente pode pontuar. Eu posso colocar aqui a sua situação hoje, onde você está, o trabalho que você tem, lá você prega o evangelho, lá você faz a obra, lá você é um missionário. Essa é uma situação. Tudo bem, isso aí é algo que todo crente conhece. Mas tem uma situação que a pessoa é enviada para outro local, ou seja, ela sai da sua cidade e vai para um local fazer missões. Então a gente está falando aqui do missionário que é enviado, tá? O missionário que vai para outro local. Então eu acho que a ênfase da lição é nesse sentido, tá bom? Tem o caso específico do cotidiano do dia a dia, tem. Mas a ênfase da lição cai aqui naquele que é enviado para um outro local. Lá nessa cidade que a pessoa foi enviado, ela vai exercer a sua profissão. Aqui tem casos e casos. Tem profissão que é fácil de ser exercida em um outro local. Posso citar aqui várias, né? Pedreiro, padeiro. Então, assim, é relativamente fácil entre aspas, né, irmão? Nada é fácil hoje quando se trata de trabalho, principalmente quando o país está em crise, mas enfim. Quando a pessoa vai para um local também que está em crise. Mas se a pessoa trabalha, por exemplo, como padeiro, ela chega na cidade para ser um missionário. A igreja se compromete em manter uma parte daquele missionário, ou seja, a gente consegue pagar um aluguel para ti e tal, mas você precisa trabalhar para se manter aí. Então ele vai procurar uma padaria ou quem sabe abrir a sua própria padaria e exercer a sua profissão de padeiro e manter ali a obra missionária. Ele vai ser um missionário, vai ter uma igreja, vai pregar e vai ali exercer o seu trabalho de padeiro, ganhar o seu salário e manter a sua obra missionária. Então isso aqui é uma situação específica. Aqui o missionário só precisa ter cuidado para não ficar muito pesado o seu trabalho profissional e ele esquecer as missões. Tem outra situação que também ele é enviado para um local difícil para pregar o evangelho e a profissão dele vai ser a porta de entrada do evangelho. Então, dependendo da profissão, isso é algo que vai ajudar bastante. No caso de professor, é uma profissão bem interessante que alcança uma grande quantidade de pessoas. Uma atividade voluntária, de várias formas. A profissão ela pode ser a porta de entrada, ou seja, a própria profissão em si é a obra missionária. Então isso aqui acontece também. Então é outra situação. Então só para ficar bem claro, a gente não está batendo o martelo e falando só tem um modelo. Tem vários modelos. E nesse sentido aqui de você exercer a sua profissão, ainda temos várias oportunidades e várias opções. Tópico 2.2, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Isso aqui é algo que eu tenho falado desde a primeira lição. Quem tem acompanhado as aulas do EBD em Foco sabe que eu sempre falei isso. E essa passagem aqui de 2 Coríntios 5, 18 e 19, ela deixa isso bem claro. Vamos ler aqui, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por que está falando de reconciliação? Porque nós perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. Adão e Eva
Ao pecar, eles caíram e levaram a humanidade junto com eles. Todo pecado praticado por qualquer pessoa na face da terra teve origem na desobediência de Adão e Eva. Então, por causa dessa desobediência, todas as pessoas pecaram e destituídas estão da glória de Deus. Mas Deus enviou Cristo para reconciliar o ser humano consigo. E essa reconciliação acontece através do sacrifício de Cristo. Nós temos que ter fé em Jesus. Então, quando ele fala que não lhes imputando os seus pecados, justamente por causa da justificação que acontece em Cristo Jesus. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é a base das missões. Tá? Fazer missões é isso. É trabalhar na missão de Deus. Fazer missões é entrar nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Então Deus está trabalhando e nós entramos nesse trabalho, nós somos convidados para participar juntamente com Ele na reconciliação do mundo. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Então a gente tem que deixar bem claro que o trabalho realizado pelos missionários, dedicação exclusiva, eles são trabalhos importantíssimos. No entanto, a força missionária que mais consegue impactar a humanidade é desses profissionais. É a força missionária de pessoas que trabalham, que têm suas profissões, mesmo assim estão pregando o evangelho, estão ganhando almas para Jesus. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, de 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, a fim de contextualizar o evangelho. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, de 20 a 22, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Essa passagem é algo impressionante. O apóstolo Paulo aqui, a gente pode falar que ele é o evangelista camaleão, né? O pessoal usa muito essa palavra camaleão para se referir àquele que se camufla, né? Ele não deixa a sua essência, ele não deixa de ser quem ele é. Mas Paulo, ele entrava num grupo de judeus, ele se comportava como um judeu, não que ele era um judeu nos mesmos moldes do judeu do Antigo Testamento ali, né? Mas né, Paulo estava ali, né, dentro de um grupo, se comportando de uma maneira diferente e ali ele pregava o evangelho. Ele usava as passagens do Antigo Testamento explicando para os judeus que o Messias já veio. E ali ele ganhava os judeus, né? E ele fala assim, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo guardava a lei. Muitas vezes Paulo guardava o sábado, não porque ele acreditava que tinha que guardar o sábado, mas guardando o sábado, ele via uma porta de entrada para pregar o evangelho para aquela pessoa que estava aguardando o sábado. E aqui desses que estivera sem lei, aí aqui ele explica, né, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, Paulo, ele continua debaixo da lei de Cristo, seguindo a lei do evangelho, mas ele consegue ir lá e pregar para essas pessoas, como ele fez, por exemplo, em Atenas. Atenas era um povo que vivia na comunidade grega totalmente alheio à comunidade judaica. Eles não tinham conhecimento nenhum das escrituras judaicas, do Antigo Testamento. E Paulo teve que pregar Cristo para aquele povo. Então, pregar Cristo para o judeu, Paulo abordava de uma maneira diferente. Ele ia para o Antigo Testamento e fazia uma exposição do Antigo Testamento até chegar a Cristo, explicando que Cristo é o cumprimento das profecias e tudo mais, e ali os judeus se convertiam. No caso dos gentios em Atenas, Paulo não tinha nenhum judeu, a porta de entrada dele foi um altar ao Deus desconhecido. Não, ele olhou os altares, os deuses e falou assim, ao Deus desconhecido, eu vou usar isso aqui como porta de entrada. Então ali ele conseguiu ganhar muitos atenienses para Cristo e formou uma igreja ali. Então ele fala que também fez-se fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fez de tudo para todos por
para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, Paulo, ele se identificava com o contexto em que a pessoa vivia. E assim, nós devemos fazer. Você pode ganhar pessoas para Cristo em qualquer contexto. Basta você usar de sabedoria, saber como introduzir o Evangelho na vida das pessoas a partir do contexto em que elas vivem. Isso aqui pode parecer algo difícil, complicado. Será que eu tenho que fazer um curso, né, para aprender a abordar as pessoas? É bom. Se você tiver essa oportunidade, é bom você fazer esse curso. No EBD em Foco a gente lançou um curso sobre evangelização, que tem algumas dicas lá nesse sentido. Basta acessar o nosso site ebdemfoco.com, não precisa fazer cadastro, login nem nada, já está na página principal o curso de evangelização, acesse lá. Qualquer dúvida, manda mensagem no nosso WhatsApp. Mas assim, se você estiver conectado com Deus e você estiver orando, buscando a Deus, em qualquer contexto, Deus vai te dar sabedoria para você introduzir ali a palavra do Evangelho. Às vezes a pessoa está com algum problema familiar, um filho usando drogas, ou quem sabe a família está desestruturada, estão querendo se divorciar. Então é uma oportunidade de você, né, apresentar Cristo, apresentar ali naquele momento de fraqueza que a pessoa tem, a solução que é Cristo. Olha, Jesus, ele pode te ajudar, eu posso orar por você. Muitas vezes a pessoa, quando está passando por um momento difícil, ela aceita uma oração. E quando essa oração é respondida, a pessoa vai te procurar. A pessoa vai chegar para você e falar assim, peraí, aquele dia você orou por essa situação e ela foi resolvida. Me explica melhor sobre isso. E aí você vai falar do Evangelho. Então a porta de entrada do Evangelho pode ser qualquer situação, inclusive o seu trabalho. Vamos avançar aqui na lição. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Então aqui, aquilo que a gente já falou anteriormente, lugares em que as portas para a pregação do Evangelho estão fechadas. Não tem como você chegar lá, evangelizar, distribuir um panfleto, fazer um culto na rua, fazer uma oração na rua. Isso é impossível. Aí entra o profissional liberal, empreendedor, que tem uma profissão específica e vai lá e prega o Evangelho, usa a sua profissão nesse sentido. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Então você vai aproveitar, né, esse acesso e pregar o Evangelho. 2.3. O preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Então, assim, tem que ter preparo nesse sentido. Você tem que saber, né, fazer uma abordagem, saber usar a sua profissão para pregar o Evangelho. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do Mestre. 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, todo crente tem que ser perfeitamente instruído. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, quem quer se capacitar para ser um missionário e continuar exercendo a sua profissão, pode procurar alguma agência que faz esse tipo de treinamento, alguma instituição missionária. Tem várias por aí, tem cursos de teologia que tem um enfoque missionário. Você pode procurar algum curso, alguma especialização, se você tem esse desejo de fazer isso. Ou seja, você vai exercer a sua profissão em algum local fazendo missões. Tópico 3, vocação, profissão e missões. 3.1, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes do contexto nacional e até em outros países. Então as oportunidades, elas vão surgir e a gente precisa estar atento a essas oportunidades. Então quem tem esse chamado tem que ficar atento a essas oportunidades de pregar o Evangelho e exercer a sua profissão. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Vale ressaltar que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Então Deus deu sabedoria, Deus te capacitou para uma profissão e você pode usar sim essa profissão para pregar o Evangelho. Nesse caso, é Deus quem capacita,
comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Então aqui a gente pode falar de uma missão bem específica de fazer missões em um outro país, em um outro local, mas também a sua missão no mundo como um todo, ou seja, a sua vida hoje como cristão. Deus te chamou para ser um missionário onde você está. Então você deve sim cumprir esse chamado. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Então assim, Deus quer que você se sinta como uma pessoa realizada na sua profissão ou, quem sabe, fazendo missões. Você tem que se sentir realizado na sua atividade. Eu vejo muitas pessoas que fazem uma atividade somente por dinheiro. Não, fiz isso aqui porque ganha dinheiro. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é realizada, ela não é feliz na sua atividade. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas realizadas, que a gente escolha uma profissão que tenha a ver conosco, com o nosso jeito de ser e que também, se for possível, essa profissão seja usada para fazer missões em um outro local. Se não for possível você ir para um outro local, onde você estiver, faça missões e use a sua profissão, que você já é realizado e você consegue pregar o Evangelho. 3.2. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. Ou seja, você precisa encontrar o seu propósito de vida. Muitas pessoas estão perdidas nesse sentido. Escolheram a profissão simplesmente por causa da influência dos pais, dos amigos ou porque dá dinheiro, mas ela não é feliz. Então a gente tem que parar e refletir um pouco sobre isso para que nós possamos realmente entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós possamos realmente saber como usar essa atividade profissional para ganhar almas para Jesus, né, e sermos felizes. Eu acho que isso é importante, nós temos que ser felizes. Então a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Então cada um tem sua vocação e deve exercer essa vocação. E sobre esse tema, eu quero citar aqui um vídeo que eu vi há um bom tempo, mas esse vídeo está rolando por em grupos do WhatsApp, está no YouTube. Eu vou descrever o vídeo, não vou mostrar ele aqui. Esse vídeo, ele é mais ou menos assim, tá? Não vou descrever exatamente como ele é, mas ele é mais ou menos assim. Algumas pessoas morrem e chegam do outro lado e Deus fala com essas pessoas. Então uma dessas pessoas resolveu se tornar um missionário. E aí Deus fala para essa pessoa assim, olha, você não deveria ser um missionário, você deveria ser um professor, tá? Você deveria ter uma profissão, porque você alcançaria mais vidas sendo professor do que sendo missionário. Então você não cumpriu o seu chamado, que era de ser professor e não de ser um missionário. E por isso muitas pessoas foram para o inferno. Do outro lado, ele fala com outra pessoa, você deveria ser missionário, mas você não quis ser um missionário, você quis ser contador. Então muitas pessoas deixaram de ser salvas, foram para o inferno porque você escolheu a profissão errada, você não cumpriu o chamado de ser um missionário, você se tornou um contador. Enfim, o vídeo é mais ou menos nesse sentido. É meio que tipo, Deus tinha um chamado específico para uma pessoa e ela foi fazer outra coisa. Ela poderia ser um missionário e se tornou um profissional, ou ela poderia ser um profissional específico e se tornou um missionário e não cumpriu o chamado de Deus para a vida dela. Por que que eu não gosto desse vídeo? Eu vou explicar aqui o motivo. Primeiro, que eu acredito que Deus vai nos usar onde nós estivermos. Se você escolheu ser um professor, ali Deus pode te usar como professor. Ah, mas Deus queria que eu fosse um missionário e aí eu escolhi ser um professor. Eu acredito que se Deus quisesse que você fosse um missionário, Ele ia criar os meios para você ser um missionário. Ele ia colocar esse desejo no seu coração, ele ia fazer com que a sua igreja tivesse um apoio e você ia sentir o desejo de ser um missionário. Então, eu realmente não tenho esse pensamento assim, que a pessoa deveria ser um missionário e se tornou outra coisa. Não, a pessoa tem um chamado e quando ela tem um chamado, ela consegue saber aquele chamado. Eu acho que Deus, ele
simplesmente não vai deixar de enviar um missionário porque a própria pessoa escolheu outra coisa. Porque Deus cria os meios, entende? Assim aconteceu com os apóstolos, o próprio Pedro que voltou a pescar, como eu já citei anteriormente aqui na aula. Jesus ali conversou com ele, criou o meio necessário para fazer com que Pedro exercesse a sua profissão de pescador de homens e não pescador de peixes. Então Deus vai criar o meio necessário. Então assim, não pense que você está na profissão errada ou que você deveria ter feito uma coisa e pessoas estão indo para o inferno porque você escolheu outra coisa. Eu não pense isso, eu me tornei um profissional, mas eu deveria ser missionário e pessoas estão indo para o inferno por causa disso. Eu não acredito nisso, tá? Deus vai te usar onde você estiver. E a profissão que você escolheu, se você realmente for crente de verdade, convertido, na sua profissão você vai conseguir pregar o evangelho, vai conseguir exercer o seu chamado. Você vai ser um bom profissional, você vai glorificar a Deus exercendo a sua profissão, mesmo que você não tenha ganhado nenhuma alma para Jesus aí no seu trabalho. Não tem problema. Você sendo um profissional qualificado e fazendo tudo certinho, você já está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Entende? Muitas vezes pelo seu testemunho, pelo seu jeito de ser, as pessoas procuram saber mais sobre Jesus, procuram conhecer do evangelho. Então você não precisa ser aquela pessoa chata que está pregando Jesus o tempo todo, falando de Jesus, entende? Não necessariamente é dessa maneira que você vai fazer missões no seu trabalho. Outra coisa é que eu não acredito que alguém vai para o inferno porque eu não preguei para essa pessoa. Eu não tenho esse pensamento. Isso pode soar um pouco calvinista para alguns, mas não tem nada a ver com isso. Eu penso assim, que se Deus quer que o João escute o evangelho e eu não pregar para o João, outra pessoa vai pregar para o João. O que acontece é que eu, como um cristão, como crente que foi alcançado pelo evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que ser impelido a fazer isso, assim como o apóstolo Paulo disse. Me imposta esta obrigação. E se por algum motivo eu não prego para uma pessoa, Deus envia outra pessoa para pregar. Tá? E essa pessoa não vai ser condenada porque eu não preguei. E se a pessoa pensa assim, mas já que Deus sempre vai enviar alguém, então eu nunca vou fazer. Se você não sente desejo de fazer, muito provavelmente você não é convertido. Se você tem esse pensamento, eu nunca vou pregar para ninguém porque sempre Deus vai enviar outra pessoa. Então o evangelho não fez efeito nenhum na sua vida. Pode parecer confuso isso, mas resumindo, você tem uma profissão, glorifica a Deus na sua profissão. Não fique pensando que deveria ter outra ou que deveria ser um missionário. Começa por aí. Segundo, se você tem o desejo de pregar o evangelho, vá pregar, vai ser missionário. Se você sente o desejo de abandonar sua profissão para ser um missionário, faça isso. Talvez seja o chamado de Deus para a sua vida. E terceiro, Deus sempre vai ter pessoas preparadas para pregar. Se você não for, outra pessoa vai. Então, assim, como cristão, você tem que ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos avançar aqui. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a honra e glória. Ou seja, Deus vai criar as condições. Tá? Se você escolheu a profissão A, Deus vai te abençoar na profissão A. Aí se eu tivesse escolhido a B, Deus ia te abençoar na B. E se eu não tivesse escolhido nenhuma, eu tivesse me tornado pastor, Deus vai te abençoar como pastor. Ponto. Não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas Ele vai criar os meios e as condições para você exercer o chamado. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Então Paulo teve um chamado específico. Ele atendeu esse chamado e foi anunciar o evangelho. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo comprometimento. 2 Coríntios 4, de 11 a 14. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então Paulo está falando aqui que cada um tem um chamado específico. Ele teve um chamado específico, ou seja, ele foi entregue à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifestasse na nossa carne mortal. Ou seja, o apóstolo Paulo pagou um preço muito alto para que o evangelho chegasse até as pessoas, mas não necessariamente as pessoas deveriam fazer o mesmo que Paulo fez. Então nem todo cristão deve ser um missionário para abandonar tudo e pregar o evangelho, não é isso.
Ele fala assim, operou a morte em mim para que em vocês operasse a vida. E Paulo faz um trocadilho aqui, porque assim, ele pagou um preço muito alto, né, quase morreu em várias situações, sendo açoitado, naufrágios e tudo mais, para que o evangelho de vida chegasse até as pessoas. Ele fala assim, nós cremos e por isso falei, ou seja, pelo fato de eu crer, isso me trouxe uma responsabilidade de pregar. E vocês que creram, também vocês falam, no contexto que vocês vivem. Aproveite o contexto de vocês e pregue o evangelho da maneira que vocês podem pregar, porque o fato de vocês crerem no evangelho implica diretamente na pregação do evangelho. Assim o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Ele trabalhava na sua profissão e pregava o evangelho. 3.3. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. A gente tem que parar de fazer distinção de vida material, vida espiritual e entender que toda a nossa vida é espiritual. Você glorifica a Deus no seu trabalho. Não pense que o seu trabalho é algo alheio à vida espiritual. Não, faz parte da vida espiritual. Não, mas meu trabalho é difícil, pregar o evangelho e tal. Não tem problema. O fato de você fazer ele bem feito, você já glorifica a Deus. Então, assim, com o que você tem, com as ferramentas que você tem, glorifique a Deus. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Então, você pode sim exercer uma atividade missionária onde você está. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho do meu sogro. Ele não é crente, ele não é convertido, mas ele vai à igreja, ele entende do evangelho, a esposa dele é crente, já foi crente no passado e tal, e eles moram na zona rural, e é muito difícil o transporte para ir à igreja fica um pouco longe da casa dos irmãos, né? Enfim, quem já morou na zona rural sabe como é que funciona, às vezes precisa andar 10 quilômetros, 5 quilômetros para chegar até a igreja. E ele tem um carro, uma caminhonete, e ele leva as irmãs à igreja. Então, assim, todo sábado de manhã tem a consagração do círculo de oração, ele leva a esposa dele e vai passando nas casas, levando as irmãs, enche a caminhonete, gente dentro da caminhonete, em cima da caminhonete, chega na igreja, as irmãs oram, às vezes ele fica esperando, às vezes ele volta para casa, depois vai buscar. Então, assim, ele está usando o carro dele, que foi Deus que deu para ele, para a obra de Deus, para uma obra missionária, uma obra muito importante, que muitas irmãs não iriam à igreja orar, né, consagrar, jejuar ali, né, se não tivesse esse transporte. E Deus tem abençoado a vida dele, mesmo ele não sendo convertido. Mesmo realmente ele não ter se entregado ainda por completo a Jesus, mas assim, Deus tem abençoado. Inclusive, ele parou de fumar recentemente, estava fumando, ele fumava desde os 13 anos de idade, ou seja, há 50 anos fumando. Ele foi liberto do cigarro. Ainda não se entregou por completo a Jesus, mas a gente já observa várias mudanças. Por quê? Porque está usando o que ele tem para a obra de Deus e Deus está abençoando a vida dele. Muitas vezes os teólogos chamam isso de graça comum. É a graça de Deus para com todas as pessoas para que elas possam entender o evangelho e se converter ao evangelho. Então o ímpio que consegue perceber que Deus está abençoando ele com a intenção de salvar ele, um dia ele vai se abrir para o evangelho. Então muitas vezes Deus abençoa o ímpio para que ele possa compreender. E no caso aqui do exemplo que eu dei do meu sogro, ele está fazendo um trabalho bem específico que é ajudando na obra de Deus. Então, tanto a caminhonete como o caminhão, sempre que a igreja precisa, está disponível, não cobra frete, ele dá o combustível, dirige, faz tudo isso e Deus tem abençoado grandemente. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo a outras corporações. Então aqui, deixa bem claro, que a nossa profissão pode servir de porta de entrada. É a partir dali que as pessoas vão ter curiosidade de saber o que a gente faz na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a igreja que a gente vai, o que a gente crê, e aí a gente aproveita e prega o evangelho. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais, que conjugam suas habilidades com a obra missionária. 1 Coríntios 9, 23.
E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, assim, você pode ser um missionário, dedicação exclusiva, viver integralmente da pregação do Evangelho em um local distante e ali você ser mantido pela igreja. Ou você pode ser um profissional que usa suas habilidades profissionais para pregar o Evangelho. Amém? Chegamos na conclusão que diz assim: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Então, como eu falei durante a aula, essa lição ela se aplica na vida cotidiana de qualquer profissional, porém a ênfase maior é nessa pessoa que quer fazer missões em um outro local e quer se manter com o seu trabalho e quer usar o seu trabalho como porta de entrada para o Evangelho. Então a pessoa quer ir para um outro país, para uma outra cidade, fazer missões, plantar uma igreja e quer continuar na sua profissão e usar a sua profissão nesse sentido, né, para ela se manter e também servir de porta de entrada para o Evangelho. Isso aqui acontece muito nos dias de hoje e você pode orar a Deus, pedir a direção e saber se esse é o seu chamado. Se realmente Deus quer te usar lá no campo missionário com sua profissão, se for o caso, se você sente esse desejo, procure sua igreja, procure seu pastor, procure alguma agência missionária, procure saber como que funciona essa questão de fazer missões, ser enviado, do preparo. Quando eu morava em São Paulo, em São José dos Campos, mais precisamente, eu assisti uma palestra no curso de teologia que eu fazia de uma agência missionária. Eles tinham ali trabalhos missionários em vários lugares do mundo e eles treinavam as pessoas para ir fazer missões. Poderia ser em um país que fala português ou poderia ser uma língua diferente, que a pessoa aprendia a língua e tinha todo o preparo. E eu perguntei, como que funciona? Vocês têm assim, um dinheiro para manter o missionário? Como é que funciona? Eles falaram, não, no nosso caso aqui a pessoa vai se virar. Ela vai chegar lá, vai ter que arrumar um emprego, vai ter que trabalhar. A gente dá as condições para ela fazer missões, a gente envia para um local específico, a gente faz o treinamento, mas ela vai se manter. Então, essa agência trabalhava nesse sentido, era uma agência missionária que capacitava missionários, mas os missionários tinham que ter as suas profissões para se manter. Eles auxiliavam nesse sentido também. Então, fica a seu critério dar uma pesquisada sobre isso. Se você sente esse desejo ou conhece alguém, né, você pode começar a estudar mais sobre esse tema e saber como que funciona. Amém? Então, eu encerro aqui a aula. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Vale ressaltar aqui no EBD em Foco, né, a gente tem todo o conteúdo que você precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD, né, slides em PowerPoint de adultos, jovens, vários bônus, né, sermões em PDF, muito conteúdo que te ajuda bastante a ser um professor de excelência. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.